Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graças a Deus. Pegue sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus:
eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga assim comigo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E os que recebem essa palavra, diga amém. Vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui, na palavra de Deus, eu quero que você aprenda isso, eu quero que você saiba disso. Nós temos aqui dois batismos aqui, sendo revelados, sendo ensinado para a igreja. E é muito importante que a gente aprenda esses propósitos de Deus, para que a gente possa viver as coisas que Deus então já preparou para nós, né? E a palavra do Senhor fala que essas coisas, elas foram preparadas antes da consumação do mundo, né? Então é um plano de Deus muito antigo, né? É um plano de Deus que faz parte da eternidade lá passada, a eternidade do começo, né? E nós estamos tendo a oportunidade de poder então, nos dias de hoje, nos nossos dias, conhecer e tomar posse delas, né? E esse conhecimento só vem através da palavra. É a palavra de Deus que nos traz esses conhecimentos, né? Por isso a necessidade da gente ler a palavra. E eu quero te dar assim uma dica aqui para você agora, né? Que foi algo assim muito especial para mim, na minha vida com o Senhor Jesus. Toda vez que você estiver lendo a palavra, e que você tiver a dificuldade de você entender alguma coisa, você não desista, não deixe para trás, não pule o versículo, porque todas as vezes que você não estiver entendendo, é porque ali existe um mistério para você, ali existe uma bênção para você, ali existe algo especial de Deus para você, que não vai ser o suficiente você ler, mas vai ser necessário você orar, vai ser necessário você consagrar, talvez até jejuar, e continuar lendo, até que o Espírito Santo te abra aquela palavra. E quando ele abrir aquela palavra, é como se o céu abrisse diante de você, e as bênçãos de Deus viessem sobre a sua vida. Então, preste sempre atenção nisso, nunca desista de nenhuma das palavras que estão escritas. E aqui, por exemplo, né, nós estamos lendo, veja, nós lemos esse versículo, parece ser um versículo tão comum, tão simples, mas tão rico no seu conteúdo para o nosso desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da nossa fé. Então, o texto aqui fala assim, né? João Batista dizendo: eu vos batizo com água. O mesmo batismo que a gente faculta hoje na igreja, aliás, não poderia ser diferente, porque o batismo que a igreja deve praticar hoje é o batismo que João Batista, ele veio com o propósito de realizar, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Esse foi o motivo da existência de João Batista, que foi o último profeta do Velho Testamento. Então você veja que é por isso que a igreja, respeitando a palavra de Deus, ela, por exemplo, não batiza criança, né? Porque o batismo de João Batista, ele era para atingir um propósito, era o batismo do arrependimento. Olha aí, eu vos batizo com água, né? Para arrependimento. Então o propósito do batismo é para que as pessoas que estão arrependidas, elas possam ter a oportunidade de fazer diferente, porque aquilo que nós fizemos,
é necessário que a gente, então, pague o preço daquilo que nós falamos, dos pecados que nós cometemos. Mas então, para que a gente não tenha que pagar o preço do pecado, o preço daquilo que nós erramos, que nós falamos, então nós temos uma porta de Deus na nossa vida chamada arrependimento. E quando nós então cremos que Jesus veio nos salvar desse castigo que era merecido por causa dos nossos pecados, quando nós cremos que Jesus veio nos salvar para que a gente não tenha que sofrer por causa daquilo que nós plantamos, então, arrependido de todas aquelas coisas, nós podemos então passar pelo batismo. O batismo então é uma purificação. O batismo, ele vai lavar, por exemplo, a nossa alma. Não é o nosso corpo, é a nossa alma. Por isso batismo, né? E por isso que quando o texto fala que eu vos batizo com água, não é uma água derramada, né? É um mergulho. Essa palavra batismo, ela significa mergulho, né? Por isso que quando Jesus, ele é batizado, então a Bíblia fala que depois dele ter sido batizado, saindo logo da água, ora, para sair tem que ter entrado. Então o batismo, a gente não consegue ver o batismo de Jesus, né? Porque nós não estávamos lá, mas a Bíblia dá esses detalhes, quer dizer, ele entrou e saindo, né? Então saindo das águas. Então o batismo deve ser não um pouquinho de água na cabeça, não um gotejamento, mas deve ser um mergulho, né? E o batismo então ele simboliza essa purificação para o arrependimento, diz aí o texto, né? Então, quando nós somos batizados, o que nos leva ao batismo, né? É o conhecimento da palavra. A palavra é o combustível, a palavra é a referência. Quando a gente então conhece a palavra de Deus, a gente então vai vendo todo o plano da salvação de Deus. Então, por exemplo, a pessoa, ela fala assim, puxa, eu ainda não sou batizada. Mas por que a pessoa não é batizada? Ela não é batizada porque ela não conhece a palavra. Porque a partir do momento que ela conhecer a palavra, ela vai entender a necessidade, porque não é uma opção, o batismo não é uma opção. O batismo é uma necessidade, né? Todas as pessoas que querem alcançar a salvação precisam ser batizadas, porque é o que está escrito, todo aquele que crer em Jesus, e tem muita gente que crê em Jesus, mas tem muita gente que não é batizado, mas a palavra ela diz, todo aquele que crer e for batizado, será salvo, né? Então veja, se não é a palavra, a gente não ia saber disso, e nós íamos talvez crer em Jesus, e não iríamos ser batizados, e portanto nós não alcançaríamos então a salvação. Então veja que a motivação de todas as pessoas que passam pelo batismo, aqui existe uma grande maioria batizada. Quantos são batizados na água aqui? Quantos são? Olha aí. Então veja, não foram os nossos pais que nos levaram para o batismo. Não foram. Não foi, por exemplo, uma tradição de família que nos levou para o batismo. Não, né? Quando nós fomos para o batismo, nós já estávamos na nossa consciência. Esse batismo que nós recebemos, não é aquele de criancinha, da inocência, né? Aquele lá o papai levou, aquele lá a mamãe levou, né? A criança nem se lembra, não viu, né? Estava na inocência, né? Mas o nosso não, o nosso é diferente. O nosso, nós é que fomos para sermos batizados, né? E por que nós fomos para ser batizados? Porque nós recebemos a palavra.
Então veja que é a palavra de Deus que nos revela esse caminho que está aberto, mas está oculto para quem não conhece a palavra. Então por isso que a igreja, ela precisa ter esse cuidado de estar ensinando a palavra de Deus, porque tem muita gente que não é batizada, mas não é batizada porque não sabe que precisa. Porque se ela descobrir que precisa, ela vai tomar essa iniciativa e ela vai tomar essa decisão que é oportuna na vida dela. E o que vai mudar isso? Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos fez essa pergunta para Jesus: Jesus, o que eu faço para que eu possa ver o reino de Deus? Olha, o que eu faço para ver as coisas de Deus? E foi exatamente isso que Jesus respondeu para ele: é necessário você nascer de novo. E aí a cabeça de Nicodemos ficou embaralhada. E ele falou assim: mas como entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse para ele, falou: puxa, você é uma pessoa, olha que interessante, você é uma pessoa tão conhecedora, porque Nicodemos era um dos principais, dos escribas, era um sábio, né? Mas ele não conhecia o evangelho, ele não conhecia esta palavra, né? Então Jesus disse para ele: puxa, você com tanto conhecimento não sabe. Às vezes a gente, convive com pessoas de tanta capacidade, de tanto conhecimento, e a gente às vezes pensa assim: acho que ele deve saber, eu não vou cair assim nessa armadilha de querer explicar para ele uma coisa que é tão normal, que é tão simples. É simples para nós, é normal para nós, mas isso está oculto. Diz a Bíblia que está oculto aqueles que estão distante de Deus. Além de estar oculto, diz a Bíblia que o príncipe deste século impede as pessoas de verem, impede as pessoas de ouvirem. Então Nicodemos, por exemplo, ele estava impedido de ver, impedido de ouvir. E aí Jesus disse para ele: Nicodemos, quando eu falo nascer de novo, eu estou dizendo que a gente deve nascer da água e do Espírito. Então, talvez você continue falando assim: mas eu não entendi. Então, agora, a palavra está te explicando aqui, João Batista dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele estava falando de quem? De Jesus. É mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E olha o que ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e foi isso que Jesus disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Diga comigo, fala: nascer da água e do Espírito. Agora presta atenção, João Batista, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Está vendo aqui, pessoal? Então, são dois batismos: o da água e o do Espírito Santo. Então veja, o da água João Batista facultava, o da água a igreja faculta. Nós podemos fazer, nós podemos realizar. Domingo que vem, por exemplo, nós vamos estar realizando esse batismo, Então isso é para nós fazermos. Mas eu não posso batizar você nas águas, e nem para aqueles que já são batizados, ocultar essa grande verdade, que a nós cabe batizá-los nas águas, mas existe um que é maior do que nós, aleluia, do qual nós não somos dignos de desatar a sua sandália, e ele nos batiza com o Espírito Santo. Então veja, são dois batismos:
o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. Então, o primeiro passo, aceita Jesus. O segundo passo, o batismo das águas. O terceiro passo, o batismo com o Espírito Santo. Então, na verdade, é claro, é um só batismo, né? Mas existe nesse um só batismo 3 manifestações, na verdade. Eu vou falar aqui só de uma hoje, mas acrescentando aqui, ó, diga comigo, ó, batismo das águas, batismo do Espírito e batismo no corpo, que o apóstolo Paulo vai tratar lá nas cartas apostólicas. O batismo no corpo. O que é o batismo no corpo? Então nós temos que ser misturados na água, nós precisamos ser misturados no Espírito e nós precisamos ser misturados no corpo. Vou melhorar isso. Nós precisamos ser mergulhados na água, nós precisamos ser mergulhados no Espírito e nós precisamos ser mergulhados no corpo. Quantos entenderam a palavra? Então, nós não podemos, por exemplo, esperar a salvação sem ser batizado nas águas. Nós não podemos esperar a salvação sem termos a experiência com o Espírito Santo. E nós não podemos esperar a salvação sem estarmos misturados no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, você não pode ser uma peça isolada dentro da igreja. Você tem que estar misturada no corpo, você tem que estar envolvida no corpo. É como um braço. Se eu desligar o braço do corpo, ele morre. Ele continua sendo um braço, mas ele perde a vida. Então, assim somos nós. Se nós optarmos, puxa, toda vez que eu tento, eu me machuco. Você também já machucou o dedo, mas você nunca cortou seu dedo. Você também já machucou o pé, mas você nunca cortou o pé. E vai continuar machucando o pé, e vai continuar machucando o dedo. Por quê? Porque eu não posso desligar do corpo, porque se eu desligo do corpo, eu perco meu pé. Se eu desligo do corpo, eu perco o meu dedo. Então, quando a gente machuca o pé, machuca o dedo, o pé sara. Fala para o irmão, fala, o dedo sara. E quando a gente também às vezes se machuca nos nossos relacionamentos, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo sara. Fala para o irmão, Jesus vai sarar você, Jesus vai curar você. Mas a gente não pode, sabe? Eu sei que às vezes tem coisa que dá vontade da gente fazer certas coisas, né? Dá vontade da gente mudar, dá vontade da gente fazer. Mas nós não podemos mudar a palavra. Porque, diga comigo, passa o céu, passa a terra, mas a palavra não passará. A palavra não muda. A palavra não muda. Então nós precisamos estar sempre, a gente vai tendo experiência, e às vezes a gente vai falar assim, a partir de hoje eu vou fazer assim, mas não dá para fazer assim, não dá para fazer assado, a gente precisa continuar fazendo o que precisa ser feito, né? Fala para o irmão, precisa fazer o que precisa ser feito, fala para ele aí. Então veja, diga, batismo nas águas, no Espírito Santo, e no corpo, nunca se esqueça disso, né? Então, Jesus ele fala assim, né? Que acerca do batismo com o Espírito Santo, Jesus vai explicar isso para nós. João Batista aponta, ele, não sou eu, ele. E aí Jesus então vai explicar isso para a igreja, acerca do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, como que ele acontece, né? Da mesma maneira, em Atos capítulo 2, versículo 4, fala assim, né? Todos foram ou ficaram, de acordo com a tradução, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então veja, o batismo com o Espírito Santo é a plenitude do Espírito Santo. Assim como o batismo das águas. O batismo das águas é o mergulho nas águas.
o batismo com o Espírito Santo também é um mergulho no Espírito Santo, né? Então nós temos diversas manifestações do Espírito Santo na igreja. Nós vemos na Bíblia assim, um termo assim, ó, e eles foram cheios do Espírito Santo. É uma coisa, você pode vir na igreja e você pode sair daqui cheio do Espírito Santo. Outros falaram assim, puxa, o Espírito Santo, ele visitou o meu coração. Então você pode ter essa experiência com o Espírito Santo, do Espírito Santo, por exemplo, levar você a um conhecimento da palavra. É aquele momento que ele se aproxima de você, né? Então uma coisa é o Espírito Santo se aproximar de você, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, e outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. Qual que é o batismo com o Espírito Santo? É quando transborda, é quando vai além da sua capacidade. Então veja bem, quando o Espírito Santo ele se aproxima de você, você tem domínio, você tem controle. Quando o Espírito Santo ele te enche, você tem domínio, você tem controle. Mas quando você transborda do Espírito Santo, aí o domínio é dele, o controle é dele. Amém, irmão? Essa é a diferença. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós? Jesus está dizendo que nós devemos ter essa experiência de sermos dominados, transbordantes, dominados pelo Espírito Santo. Então nas suas experiências, puxa, nessa experiência aqui, eu costumava ficar com medo, mas dominado pelo Espírito Santo, você não vai ter mais medo, porque o Espírito Santo está no controle. Não é você que vai levar o Espírito Santo que vai levar você. Então é glorioso isso. Isso é que faz da gente ser diferente do religioso. O religioso não conhece o Espírito Santo, mas nós temos essa promessa, diga promessa, a promessa do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que era para eles, era para os filhos deles, e era para tantos quantos vierem a crer. Eles eram eles, os filhos deles eram os filhos deles. Mas quem são os tantos quantos viessem a crer? Somos nós, somos nós. É para nós essa promessa, irmão, de que o Espírito Santo tome controle, de que o Espírito Santo nos oriente, de que o Espírito Santo nos guie. Nós estamos já há alguns dias preparando o batismo das águas, e o batismo com o Espírito Santo também, ele precisa ser preparado. Nós batizamos vocês nas águas, nós preparamos o batismo nas águas, mas ele vos batizará com o Espírito. Então quem prepara esse batismo? Você. Fala para o irmão, fala, é você que prepara, é você que prepara. Como que se prepara esse batismo? Esse batismo, segundo o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, acompanhe comigo, preste atenção no texto. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, olha o que o versículo fala: eleitos segundo a presciência de Deus. Está falando com quem? Conosco. E aí ele fala assim: em santificação no Espírito. Então veja, como que a gente prepara o batismo no Espírito Santo? Colocando a nossa vida em um meio de santificação. A gente precisa preparar o ambiente, porque esse Espírito que vai te batizar, ele é o que? Santo, diga santo. Então veja bem, ele precisa de um ambiente adequado para isso. É isso que Pedro está dizendo: olha, vocês foram eleitos. Quantos foram eleitos aqui? Aleluia! Vocês foram eleitos.
Então prepare agora esse ambiente para que o Espírito Santo possa vir até vocês. Então, que ambiente que é esse? Esse ambiente é o ambiente do lado de fora e é o ambiente do lado de dentro. Esse ambiente é a nossa igreja, esse ambiente é a nossa casa, esse ambiente é o nosso trabalho, esse ambiente é o nosso coração, e esse ambiente também são os nossos pensamentos. Então nós temos que preparar o ambiente do lado de fora, e nós temos que preparar o ambiente do lado de dentro, para que o Espírito Santo então, ele possa estar conosco, porque nós não queremos uma visita somente, nós não queremos ser somente visitados pelo Espírito Santo, nós não queremos tão somente termos uma experiência com o Espírito Santo, mas nós queremos ser cheios, transbordantes do Espírito Santo. É esse o nosso objetivo, sabe? Então é uma preparação. Você tem que preparar, por exemplo, prepara lá na sua casa, prepara o ambiente da sua casa, muda o que for preciso, tudo que for contrário a um momento de santidade. O que pode ser contrário? A Bíblia fala, por exemplo, isso pode ser um costume, mas a Bíblia fala, né, que, por exemplo, gritaria não é um ambiente propício para o Espírito Santo, né? Discussões não é um ambiente propício. Pastor, mas é o nosso costume de viver, a gente vive assim mesmo, discutindo, mas a gente se ama, não tem problema, é um costume. Mas não pode ser um ambiente para você, entendeu? Mas não é um ambiente para o Espírito Santo, né? Você está lá fazendo qualquer coisa e de repente, se não dá certo, você nem fica nervoso, você nem fica irritado, mas você tem o costume de falar assim uma palavra torpe. É o costume, você nem ficou irritado, nada, é o costume. Ou então, hoje é o costume até de falar das pessoas, já tem uma palavra torpe. Então, é sobre isso, como que o Espírito Santo vai operar num ambiente onde as palavras não são adequadas. As palavras, elas não são puras. As palavras, elas não são regradas. Então é necessário que é você que cuida disso. São detalhes, mas é você que cuida. Assim como, por exemplo, se você ficar sabendo, olha, vai chegar aí uma visita, né? As esposas, por exemplo, quando fica sabendo assim, olha, o marido chega e fala assim, minha mãe vai vir fazer uma visita em casa, meu Deus, a sogra vai vir fazer uma visita, então tem que colocar a casa em ordem, né? Quando a gente fala assim, puxa, olha, né? Vai chegar alguém aqui em casa, olha, o pastor vai vir em casa fazer uma visita, puxa, tem que correr, arrumar aquilo lá, acertar aquilo lá. Então, imagina o Espírito Santo, quantas coisas que nós precisamos arrumar num ambiente de santidade. Os nossos pensamentos, organizar os nossos pensamentos, nosso coração, organizar o nosso coração, porque afinal de contas, segundo esta palavra que Deus está falando conosco, o Espírito Santo está querendo vir sobre nós. Quantos desejam a presença do Espírito Santo? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isto? Aleluia! Veja, o ambiente do culto, por que ele precisa ser assim? Cuidado. Por quê? A gente poderia conviver aqui com algumas coisas assim, nós poderíamos, mas esse ambiente aqui não é por causa de nós, esse ambiente aqui é por causa do Espírito Santo, o Espírito Santo. Então precisa ser preparado. Deus, quando ele disse assim, né, para Abraão, Abraão, você vai. E Abraão falou assim, como assim eu vou? E aí Deus falou assim, vou mandar um anjo. E Abraão falou assim, não, um anjo? Não, se a tua presença não for comigo, eu não irei.
Quantos querem somente um anjo? Quantos querem somente um anjo? Deus manda um anjo. Nós não queremos somente um anjo. Nós queremos o Espírito. E o Espírito Santo é o quê? É Deus. Fala, Ele é Deus. É Deus, é Deus. Então nós queremos o Espírito Santo. Então Deus foi com Abraão. Mas acontece que depois com Moisés a coisa mudou. Porque já era uma multidão. E aí Moisés e o povo também queria a presença de Deus. E aí Deus então falou assim, não, então tem que criar um ambiente agora. Então, por causa disso, Deus então criou o tabernáculo. O tabernáculo depois foi o templo. E o templo depois foi a igreja. É a igreja. Então veja que Deus criou um ambiente no meio de Israel para que ele pudesse estar. Você não vai conseguir ter a presença do Espírito Santo se você não fizer isso. Se você tocar a sua vida assim normal. Não. Amanhã, por exemplo, você precisa levantar amanhã dizendo assim, olha, eu vou cuidar para que haja um ambiente para que o Espírito Santo possa estar comigo. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai consolar você, vai fortalecer você. O Espírito Santo vai te abençoar. A presença dele vai ser transformadora, avassaladora. Puxa, não dá tempo de eu fazer todas as coisas no meu dia de trabalho. Leva o Espírito Santo com você para ver se não vai sobrar tempo para você ainda adorar. Ainda vai dar tempo de você levantar a mão. Vai dar tempo de você orar. Vai dar tempo de você cantar. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. Então veja que Deus prepara o tabernáculo. Presta atenção. O que tinha no tabernáculo? Presta atenção. No tabernáculo tinha lá o altar de sacrifício. Então, você precisa fazer os seus, vamos chamar assim, né? Os seus sacrifícios, para que a presença do Espírito Santo, essa pessoa aqui, olha, ela não é uma pessoa, por exemplo, que ajuda a presença do Espírito Santo. Essa pessoa aqui, ela tem uma presença maligna, ela tem uma presença difícil. A presença dela já traz assim. Então, essa pessoa precisa ser sacrificada na sua vida. Ela precisa ser sacrificada. Esse objeto aqui, ele é um objeto que ele está aqui, nem meu é. Mas esse objeto aqui, ele não tem nada a ver com Deus. Ele tem a ver com Deus da Índia. Ele tem que ver com Deus lá do Paquistão, lá de outro lugar. Né? Mas ele nem meu é. Então, essas coisas têm que ser sacrificadas. Tem que haver sacrifício. Tem que haver sacrifício. Porque esse era o ambiente que Deus ensinou. Olha, coloca o altar do sacrifício e faça sacrifício. É esse ambiente que eu preciso para poder estar. Né? Então a gente tem que sacrificar palavras. Muda seu jeito de falar. A gente tem que sacrificar pensamento, sentimento, comportamento. A gente tem que sacrificar. Depois do altar de sacrifício tinha uma bacia, que era a bacia da purificação. Então, esse ambiente do Espírito Santo precisa ser um ambiente onde a gente esteja purificado. Você sabe que as pessoas, elas vão visitar você. As pessoas vão mandar um WhatsApp para você. As pessoas, elas vão beliscar você para poder tornar você tóxico. Para que você mantenha resíduo no seu coração. E isso vai atrapalhar o Espírito Santo. Então você precisa se lavar. Você precisa se purificar. Você precisa pedir para que Deus te limpe, Deus te purifique, para que o Espírito Santo possa permanecer e estar. Amém, irmão? Então veja, tem que haver sacrifício, tem que haver, né, a purificação. E depois tinha aquele lugar da comunhão. Comunhão com as coisas de Deus.
você precisa levar suas ferramentas de trabalho. Qual é a sua ferramenta de trabalho? É o seu computador. Ótimo, leve seu computador. Você precisa levar as suas ferramentas. Você tem ferramentas específicas, leve suas ferramentas específicas. Mas você também tem uma ferramenta importante, que não pode faltar. Leve a palavra, leve a palavra, leve a palavra, leve a palavra, porque ela vai ser importante. Ela é o seu momento de comunhão com Deus. Então, o ambiente tem que ter aquele momento da oração. Mas eu não posso orar, então esse ambiente não é bom. Se você está num ambiente de trabalho em que você não pode orar, não, pastor, se eu orar eu sou mandado embora. Então ora e seja mandado embora, porque esse ambiente não é bom. Não, mas eu na minha casa, eu não posso orar, sou proibida. Você tem que mudar a sua casa, porque a sua casa não é um ambiente bom para Deus. Talvez seja um ambiente bom para você, mas não é para Deus. Eu não posso orar ali por causa daquelas pessoas. Então você tem que mudar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não são boas, elas não são de Deus, e elas estão atrapalhando o seu crescimento espiritual, elas estão prejudicando a sua fé, e elas estão atrofiando a obra de Deus na sua vida. E Deus está querendo fazer de você eleito, escolhido para ser abençoado. O ambiente, Deus preparou o ambiente. Então diga, um ambiente de sacrifício, um ambiente de purificação, um ambiente de comunhão, levava ao próximo ambiente, que era o ambiente da presença de Deus, a presença do Espírito. Ele está aqui conosco agora, aleluia. Quantos podem levantar a mão, aleluia, e dizer assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Isso, agora pode aplaudi-lo, agora pode adorá-lo, pode glorificá-lo. Aleluia. A presença do Espírito Santo, diz a Bíblia, que ela vai fazer com que alguma coisa aconteça conosco. Tem um preço a pagar. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que preparar um ambiente, eu vou ter que, puxa, então tem coisa para fazer. Mas a Bíblia fala que tem salário. Fala assim para o irmão, fala, tem salário. Fala, e ele paga bem. Fala aí, e ele paga bem. Salmo 1, versículo 3, fala assim, ele, se referindo a nós, a nós, o homem, o versículo 1 e o 2 vai falar a respeito do homem que teme ao Senhor, o homem no sentido, homem e mulher, Então, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Essa corrente de águas aqui, simboliza o Espírito Santo. A água é o símbolo do Espírito Santo, que no devido tempo dá o seu fruto. Diga assim: o Espírito Santo vai me ajudar a dar fruto. Dá fruto. Vai dar fruto no tempo oportuno. E olha, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. É a presença do Espírito. É a presença do Espírito. É a presença do Espírito. Nós vamos ser bem-sucedidos. Você sabe que tem gente que come do fruto da árvore, E tem gente que come também da sombra da árvore, Você percebeu aqui? Que ele fala assim, que você vai dar fruto no devido tempo.
Então, você vai frutificar no devido tempo. Mas quando você não tiver fruto, você vai ter folhas. E essas folhas vão servir de abrigo para tantas quantas pessoas precisar do seu descanso. Olha aí. Então, isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que a gente tire sabe aquela frase que normalmente a gente se encontra nas pessoas e fala assim: escuta, eu não tenho tempo agora. Quem é cheio do Espírito Santo tem tempo em todo tempo. Aleluia. Sabe aquela frase: olha, eu não posso falar com você agora. Quem é cheio do Espírito Santo tem pelo menos folha o ano inteiro. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa escrever assim nas costas da camiseta, né? O que posso fazer por você? Não, quem é cheio do Espírito Santo, as pessoas sabem, as pessoas reconhecem, e as pessoas já buscam a sombra, buscam o fruto, porque sabe que não vai perder viagem. Aleluia. Sabe que não vai perder viagem. Então o Espírito Santo, a pessoa correta, né? A correta, não aquela que você avaliou que está no mau caminho, mas para aquela pessoa correta que chegar assim para você e falar assim: escuta, você pode me ajudar? Quem é cheio do Espírito Santo não vai falar assim: eu não tenho nenhum trocado. Trocado ajuda alguém? A pessoa está pedindo uma ajuda. É claro que avaliando a situação, veja o que eu estou dizendo, né? Avaliando. Você não vai dar nenhum trocado para ser usado em droga, né? Você é da fé, né? Pergunta para mim: você é da fé, né? Você não vai dar nenhum trocado para ser usado em droga, né? Mas se a pessoa está precisando de uma ajuda, você vai dizer que você não tem um trocado? Veja. Então, é a obra do Espírito Santo. Mas pastor, como que eu vou saber para que a pessoa quer? Então, fala para o irmão, isso é a obra do Espírito Santo. Ele vai te dizer para que ele quer. Ele vai te explicar, ele vai te ensinar. Então veja que o Espírito Santo, ele vai fazer com que a gente frutifique. Não vai fazer só da gente uma pessoa religiosa. Não, o Espírito Santo não faz a gente religioso. O Espírito Santo não vai me fazer, por exemplo, uma pessoa, né, ornamentada de fé. Não. O Espírito Santo vai fazer com que a minha fé frutifique. Aleluia. O Espírito Santo vai dar sentido na sua fé. O Espírito Santo que vai deixar de fazer você religioso e vai fazer você um homem de Deus. E vai fazer você uma mulher de Deus. Pastor, mas a coisa não rende. Pois é o Espírito Santo que faz render. Aleluia. Pastor, mas eu não sei fazer. O Espírito Santo te ensinará. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Ele te capacitará. Aleluia. Oh, glória a Deus. Te capacitará. Enquanto você aplaude, diga fruto, 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 fruto. Fruto do Espírito Santo. Fruto. Está todo mundo ligando para mim. É porque você fala assim, é porque você está dando fruto. Fala. Está todo mundo querendo a minha ajuda. Puxa, a pessoa fala assim, ó o vazio fala assim: eu sou escravo nessa casa. O cheio do Espírito Santo fala assim: eu estou dando fruto, está todo mundo querendo que eu faça, está todo mundo querendo uma ajuda, sabe? A gente se alegra em poder dar fruto. Fala para quem está, quando você precisar, fala comigo, fala aí, quando você precisar, fala comigo. Então olha, o Espírito Santo
Porque o batismo das águas já está pronto. Fala aí. Fala, o ambiente já está preparado. Já está preparado já. Esse aí já está. O batismo com o Espírito Santo. Fala para o irmão, para a irmã, você precisa preparar um ambiente. Fala aí. Prepara o ambiente. Se prepara para dar fruto. Se prepara para dar fruto. E quando alguém vier pegar um fruto, por favor, você faça que nem a árvore, né? Tem árvore que até dificulta, né? Você já viu? Já viu, por exemplo? Já viu como é que colhe um açaí? Ô fruto difícil, hein? Você já viu como é que é? Hein? A pessoa tem que... Ou ela dificulta, hein? Mas quem chega lá, pega, não pega? Ou ela fala assim, não vou dar. Já viu? Já chegou, por exemplo, numa jabuticabeira e ela falou assim, não toque. Hã? Não, você nunca viu, né? Então, é assim que nós temos que ser. Nós temos que dar fruto. E quando alguém vier pegar, não fica com medo. Não fica com medo. Fala, puxa, mas deu tanto trabalho eu fazer esse fruto. Mas não fique com medo. A Bíblia fala assim, ó, que se alguém quiser a sua túnica, entregue até a sua capa. Então, puxa, mas esse fruto deu tanto trabalho. Entregue. Porque aquele que te ajudou a dar fruto, fará com que você frutifique mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Quantos creem nessa palavra? Nós temos que estar pronto, não para ser comedidos. Nós temos que estar pronto para frutificar. Diga assim, ó, frutificar. Pode levar, fala assim, ó, pode levar. Entendeu? Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel e justo para acrescentar, aleluia, acrescentar sobre a sua vida. Tem dia que Deus dá uma palavra assim, e a gente fala assim, puxa, mas hoje é sexta-feira, essa palavra é boa para domingo, eu vou guardar ela para domingo. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, eu vou tirar a unção, hein? Se eu estou entregando e hoje é sexta, é para que dia? Eu falo, hoje é sexta. Falei, então você leva hoje, porque eu vou tirar a unção, hein? Sabe quando você fica segurando aquele fruto? A pessoa está querendo aquele fruto, e você fica segurando. Aí quando você entrega, o fruto está amargo. O fruto está amargo. O fruto está sem graça. Está sem graça. Essa mensagem está sem graça? Quantos acham que essa mensagem está sem graça? Então é porque o Espírito Santo me deu ela hoje. E ela era para quando? E se eu guardasse para a próxima sexta? Ia ficar sem graça. Ia ficar sem graça. Então você não pode, sabe, ficar retendo. Às vezes a esposa fica retendo, por exemplo, uma palavra para o marido de consolo, de descanso. Às vezes o marido fica retendo uma palavra de Deus para a esposa, né? Nós não podemos reter nada. Nós temos que entregar aquilo que Deus está nos dando. Amém, irmão? Porque você não é raso. Diga, eu não sou raso. Eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E aí, para encerrar, então olha, o ambiente, precisamos ter fruto. E nós precisamos ter poder. Fala, poder. Não adianta ter dinheiro que não tem poder, né? Não adianta ter. Não adianta ter um sentimento que não tem poder. Eu tenho uma fé, mas a hora que você precisa, você deixa a fé e usa qualquer outra coisa. Então, para que serve sua fé? Para ser colocada na parede, né? Eu tenho amor, mas a hora que você precisa do amor, você guarda. E você entrega, por exemplo, o ressentimento, o ódio. Então, para que serve esse seu amor? Você pode ter amor, você pode ter saudade, você pode ter compaixão, mas de repente tudo isso que você tem, você pode ter sensibilidade, você pode ter visão das coisas, mas de repente tudo isso que você tem, não tem poder. Você não consegue usar. Você não consegue. Por quê? Porque não tem poder.
Já viu esses países? O Brasil já passou por esse tempo, que você tinha que ter muita nota para comprar alguma coisa. Mas tem país que é assim, que você precisa de milhões, falava em milhões. Quanto custa um pacote de arroz? Tantos milhões. Mas um pacote de arroz, falava em milhões, né? Então tem país assim. E por que fala em milhões? Porque o dinheiro não tem força. O dinheiro não tem poder. Então, para que eu quero o Espírito Santo, pastor? Por que eu quero ser batizado nas águas? Porque eu quero ser salvo. Aquele que crer e for batizado será? E para que eu quero, pastor, o batismo com o Espírito Santo? Para que eu vou ficar preocupado com isso? Para que você tenha poder. Fala, poder. Então diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo de número 24, versículo 49. Eis, Jesus dizendo, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Pergunta para quem está assim do seu lado, e fica olhando, pergunta e fica olhando. Fala assim, você tem fé? Você tem amor? Você tem compaixão? Você tem firmeza? Aí pergunta assim, por que você está fraquinho? A gente tem, mas... Então, mas se você tem, por que você está fraquinho? Porque você está precisando do Espírito Santo. Fala assim, eu estou precisando de poder. Poder. Power, fala, power. Power. Eu estou precisando de força. A gente precisa de força, pessoal. Eu conheci um senhor, que ele falou assim para mim, eu fui no médico. Eu falei, você foi no médico? Por que você foi no médico? Eu falei, não sei, estava sentindo uma coisa esquisita, eu fui lá conversar com o médico. Aí eu falei lá para ele, cheguei lá e falei, doutor, eu levanto, eu acordo, eu vejo as coisas que eu tenho que fazer, mas eu não tenho vontade de fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Fala para o irmão, fala, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe. Repete para ele, fala, você sabe. Você sabe. O que está nos faltando, o que é? Aleluia, é poder. Aleluia, pode aplaudir, glorificar. É poder. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Lucas capítulo 10, versículo 19 e 21. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E diga assim comigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aleluia! Poder, poder, pessoal. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar cabeça das serpentes e escorpiões. Se você tem esse poder, se você tem esse poder, fala para mim. Pastor, eu preciso do Espírito Santo. Claro que a gente precisa do Espírito Santo. Principalmente nós que fomos mexer num vespeiro. Fala assim, você foi mexer num vespeiro. Fala, você mexeu num vespeiro. Quando você não era filho de Deus, quando você não era crente, você fazia aquilo que o diabo queria. Você jogava no time do inimigo. Mas desde o dia que aceitei Jesus, fala assim, desde o dia que aceitei Jesus, desde esse dia você arrumou uma guerra com o inimigo. Nós arrumamos uma guerra com ele. Diga comigo, a minha luta não é contra ninguém,
mas é contra as potestades, contra os espíritos das trevas. Mas eis, diga eis, que eu recebo. Levanta sua mão para dizer, levanta sua mão, diga eis, que eu recebo autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada me causará dano. Adora a Deus e dá glória. Aleluia, diga aleluia. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de nós. Que a gente siga em frente, vencendo, colocando as trevas no lugar das. Olha como é que está aquele menino já, ele já está levando dura da mãe, ó. Quantos podem dar um glória? Aleluia, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Poder, poder, diga poder, poder. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ela está tendo que sair, olha lá. Olha que coisa, sabe o que aquilo é? Poder do Espírito Santo. Poder, poder. É isso que Deus quer de nós, irmão. E que a gente vá, sabe, levando esse poder. Leve esse poder para casa. Leve esse poder para o seu trabalho. Leve esse poder aonde você for, leve esse poder com você. Para que você possa declarar ao mundo que Ele está vivo e que Ele reina. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.